Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante, mas talvez um pouco intimidante, através da história cultural da morte. A morte é a única certeza que todos nós compartilhamos. Mas a forma como a encaramos, como a celebramos e como a entendemos varia imensamente, através do tempo e das culturas. Para muitos, a morte não é um ponto final, mas uma vírgula, uma passagem. Vamos explorar isso juntos. Nossa viagem começa no Egito Antigo, uma civilização obcecada com a vida após a morte. Para os egípcios, a morte era apenas um portal para uma existência eterna. Eles acreditavam que a alma, ou o Ka, precisava de seu corpo físico para navegar pelo além. É por isso que desenvolveram a mumificação, um processo complexo para preservar o corpo. Os túmulos, como as famosas pirâmides, não eram apenas sepulturas, eram palácios para a eternidade, repletos de tudo que o falecido precisaria na outra vida. Comida, móveis, jogos e até mesmo barcos para cruzar o rio celestial. O livro dos mortos era um guia essencial, um mapa com feitiços e instruções para superar os perigos do submundo e alcançar o paraíso. Para os egípcios, morrer era o início de uma grande e perigosa aventura. Agora, vamos para a Grécia Antiga. A visão grega era um pouco mais sombria. Quando alguém morria, sua alma, ou psique, viajava para o submundo, governado por redes. A maioria das almas acabava no campo de Asfódelos, um lugar neutro, uma existência sombria e sem alegria, como sombras do que foram em vida. No entanto, heróis e pessoas muito virtuosas podiam alcançar os Campos Elíseos, um verdadeiro paraíso. Já os malfeitores eram enviados para o Tártaro, um abismo de punição eterna. A morte, para os gregos, era uma separação definitiva do mundo vibrante dos vivos. E o submundo, na maior parte, não era um lugar desejável. Mesmo assim, havia um processo, uma jornada a ser feita, com o barqueiro Caronte levando as almas através do rio Estige. Do outro lado do mundo, nas Américas, as culturas pré-colombianas tinham suas próprias visões complexas. Os astecas, por exemplo, acreditavam em múltiplos destinos após a morte, dependendo de como a pessoa morria, e não de como vivia. Guerreiros mortos em batalha e mulheres que morriam no parto tinham um destino glorioso, acompanhar o sol em sua jornada diária pelo céu. Aqueles que morriam por afogamento ou doenças relacionadas à água iam para Tlalocan, o paraíso do deus da chuva. Tlaloc. A maioria das pessoas, no entanto, ia para Mictlan, o submundo, e enfrentava uma jornada de 4 anos, por 9 níveis difíceis, antes de alcançar o descanso final. Essa crença na continuidade e na jornada é algo que vemos ecoar até hoje nas celebrações do Dia de los Muertos no México. Uma festa vibrante que celebra a memória dos que se foram, não com tristeza, mas com alegria, comida e música. Viajando para o leste, encontramos o hinduísmo e o budismo, com suas profundas filosofias sobre reencarnação e o ciclo de vida, morte e renascimento, conhecido como Sansara. No hinduísmo, a alma, ou Oteman, é eterna. Após a morte do corpo, a alma renasce em um novo corpo, seja humano, animal ou até mesmo uma planta. O tipo de vida que você terá é determinado pelo seu karma, as ações que você realizou em vidas passadas. O objetivo final é alcançar moksha, a liberação desse ciclo infinito, unindo a alma individual ao espírito universal, Brahman. A morte não é um fim, mas uma transição, uma oportunidade para evoluir espiritualmente. O budismo, que nasceu a partir do hinduísmo, compartilha a ideia de reencarnação, mas com uma diferença crucial: a doutrina do Oneta, ou não-el. Para os budistas, não há uma alma eterna e imutável que passa de uma vida para outra. O que é renascido é uma continuidade de consciência, uma energia kármica que cria uma nova existência. É como a chama de uma vela sendo usada para acender outra. A vela não é a mesma, mas a chama continua. O objetivo é alcançar o nirvana, a extinção do desejo, do sofrimento e do ciclo de renascimento, um estado de paz absoluta. A morte, nesse contexto, é um momento crucial, uma chance de romper o ciclo. Na Idade Média Europeia, a visão cristã dominava. A morte era vista como a porta de entrada para o julgamento final, onde a alma seria enviada para o céu ou para o inferno, com a ideia posterior do purgatório como um estado intermediário de purificação. Ao Ares Moriendi,
ou A Arte de Morrer. Eram manuais populares que ensinavam as pessoas a morrerem uma boa morte, resistindo às tentações do diabo em seu leito de morte e reafirmando sua fé. A morte era onipresente, por causa de guerras, fomes e pestes como a peste negra. Isso criou uma cultura onde a morte era publicamente visível, com rituais comunitários e uma constante lembrança da mortalidade e da necessidade de viver uma vida piedosa para garantir a salvação eterna. Com o Iluminismo e a ascensão da ciência, a nossa relação com a morte começou a mudar drasticamente no Ocidente. A morte passou a ser vista cada vez mais como um evento biológico, o fim das funções corporais. A medicina avançou, e a morte foi transferida dos lares para os hospitais, tornando-se um evento mais privado, higienizado e, de certa forma, escondido da vida cotidiana. Passamos a lutar contra a morte com toda a força da tecnologia, vendo-a como um fracasso médico em vez de uma parte natural da vida. Essa medicalização da morte, embora tenha aumentado nossa expectativa de vida, também nos distanciou dos processos naturais e dos rituais que antes nos ajudavam a lidar com ela. Hoje, vivemos em um mundo onde todas essas visões coexistem e se misturam. Enquanto a visão científica prevalece em muitos aspectos da vida moderna, há um crescente interesse em revisitar e ressignificar a morte. Movimentos de cuidados paliativos e hóspedes focam em proporcionar uma morte digna e sem dor, reconhecendo a importância do bem-estar emocional e espiritual no fim da vida. As pessoas estão buscando cerimônias mais personalizadas, que reflitam a vida e as crenças do indivíduo, em vez de seguir um roteiro fixo. As culturas orientais influenciam o Ocidente com práticas de meditação e mindfulness para lidar com a ansiedade da morte. A internet e as redes sociais também criaram novos espaços para o luto e a memória, os memoriais digitais. Perfis se tornam altares virtuais onde amigos e familiares podem compartilhar lembranças e expressar sua dor. Isso mostra nossa necessidade humana fundamental de manter uma conexão com aqueles que amamos, mesmo depois que eles se foram. A morte continua sendo um mistério, mas a forma como abordamos está em constante evolução. Então, como podemos ver, a morte pode ser uma aventura, uma punição, uma transição ou simplesmente o fim. O que todas essas visões têm em comum é a tentativa de dar sentido à nossa finitude. Elas nos mostram que, embora o corpo possa perecer, a memória, a influência e o espírito, de alguma forma, continuam. Talvez, ao olharmos para essas diferentes perspectivas, possamos encontrar um pouco mais de paz e um pouco menos de medo ao confrontar a nossa própria mortalidade. A história nos ensina que morrer faz parte da arte de viver. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais temas como este, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Deixe nos comentários qual dessas visões sobre a morte mais ressoou com você. Até a próxima!